Olá, tudo bem com vocês, pessoal? Espero que estejam todos muito bem. Nós vamos começar enfermagem em pronto atendimento, tá? Em pronto-socorro. E dando início a essa aula, eu quero começar com vocês com algumas definições, tá? Com alguns terminhos que são utilizados, que vocês acabam ouvindo no dia a dia e que fica aquela pergunta persistente, né? Qual a diferença? O que realmente significa esse termo, tá? Então, na introdução de hoje, vamos entender o que é um pronto-socorro, um famoso PA, pronto atendimento. Então, lá é um local destinado ao atendimento para situações de urgência e situações de emergência. O que é situação de urgência e o que é situação de emergência? Há diferença entre esses dois termos? Sim, tem diferença. Parece não existir a diferença, mas existe, tá? Como que funciona? Toda emergência, tá? É uma situação de agravo à saúde, causando, né? Podendo causar a morte, a dor e sofrimento de uma pessoa, tá? Então, nossa, Nicole, como assim, né? Vamos exemplificar. Então, vamos imaginar que eu chego numa instituição, num pronto atendimento, com dor de estômago, né? Por causa de uma gastrite. E um outro colega chega infartando, né? O que seria uma emergência aí, né? Dá para eu falar assim pro paciente que está infartando, espera só um minutinho, eu já vou atender? Não dá. Vai precisar de um atendimento imediato, porque ele corre risco de morte? Sim, né? Corre risco de dor, sofrimento, de agravo à saúde? Sim. Então é uma situação em que não há como esperar, tá? Lembrando que uma situação de emergência, ela requer tratamento imediato. Então deve ser realizada uma correção imediata, tá? E o que diferencia a emergência da urgência? O que é uma urgência? É uma ocorrência, né? Não prevista. Então não está sendo prevista, tá? De agravo à saúde. Pode ter risco de morte? Também pode ter risco de morte. Então, é definida como ocorrência imprevista de agravo à saúde, sem ou com o risco de morte, tá? Nessa situação de urgência, requer uma assistência médica imediata, tá? Não quer dizer que o tratamento será imediato. Como assim, Nicole? Vamos pensar numa situação. Vamos pensar que o paciente está se queixando de dor abdominal, né? E que a suspeita principal seria uma apendicite, a inflamação do apêndice, tá? Tá. E aí? Assim que for identificado essa ocorrência, tá? Ela pode trazer agravo à saúde? Sim. Ela pode virar uma emergência? Sim. Mas não precisa de um tratamento imediato. Pode-se esperar algumas horas, né? Dá tempo de internar o paciente, solicitar mais exames, tá? E aí sim fazer uma intervenção. Mas a assistência ali, tá? Deve ser imediata. Agora, o tratamento pode esperar algumas horas. Conseguiram entender as diferenças? Qualquer dúvida, vão falando comigo, tá? E agora que vocês já sabem o que é um pronto-socorro, né? O que é urgência e emergência, nós vamos conversar um pouquinho sobre como deve ser a estrutura de um pronto atendimento, tá? O que deve conter lá no pronto atendimento para poder ser efetivo o atendimento, o tratamento, tá? Então vamos começar com os recursos humanos. O que vai precisar de recursos humanos? Então vai precisar de auxiliares, técnicos de enfermagem, médicos, clínicos, né? Médicos especialistas. Esses especialistas, pessoal, não é em todos os pronto atendimento que eles estão presentes, tá? Como é que funciona? Especialista, um neurocirurgião, um cirurgião plástico, um cardiologista, tá? São especialistas. Um obstetra, tá? Um pediatra, um ortopedista, que é direcionado para determinada especialidade, tá?
Isso ocorre normalmente em um hospital de grande porte, que tem um pronto atendimento de porta fechada. Nossa, o que é pronto atendimento de porta fechada? Já chego lá, tá? Então, como que funciona? Um exemplo desse local, tá? O hospital regional, por exemplo, é um local que tem todos os especialistas. Isso não significa, pessoal, que terá um especialista, né, para cada situação de plantão parado lá. Não é assim que funciona, tá? O que acontece normalmente com essa equipe médica? Então, nos PAs, como vocês já conhecem, né? Zona Oeste, Norte, Sul, todos os PAs que recebem atendimento de urgência e emergência, que a porta está aberta para receber com ou sem encaminhamento de ambulância, né? Ou o paciente pode se locomover até o pronto atendimento espontaneamente, sem o encaminhamento. Esses tipos de pronto atendimento são denominados porta aberta, porque é aberto a todo público, com ou sem encaminhamento, tá? O PA porta fechada, o que é isso? É aquele pronto atendimento que só recebe pacientes com encaminhamento de quem? De outro hospital, encaminhamento de ambulância, por exemplo, do SAMU, tá? Encaminhamento da Via Oeste, se for um acidente na estrada, tá? Qualquer tipo de encaminhamento que esteja vinculado ao serviço público de saúde e o serviço particular que esteja vinculado ao serviço particular de saúde. Como assim, Nicole? Exemplo. Aqui em Sorocaba, o hospital regional, ele vai receber atendimento, né, encaminhamentos lá no politrauma, né, que é onde recebe urgência e emergência, com as portas fechadas, ou seja, somente com encaminhamento. Se eu tiver uma unha encravada e tá doendo, eu não posso bater lá para ser atendida, tá? Então, atende casos mais graves que serão encaminhados. Então, nessa situação, tá? Quem que pode levar? Que tipo de ambulância pode levar o paciente até lá? Somente ambulâncias da rede pública, tá? Que estão vinculadas à rede pública, tudo bem? Existem exceções? Existem, mas isso é para uma outra hora aí, tá? Vamos lá, recursos humanos. Então, nós temos os médicos clínicos, tá? Então, esse médico, ele pode ter qualquer especialidade ou nenhuma especialidade. É aquele que atende no pronto-socorro, tá? De porta aberta. Ah, Nicole, mas e se eu tiver um problema cardíaco, tem que ter um cardiologista? O que vai acontecer? No pronto-atendimento, vocês vão ser atendidos pelo médico que estiver de plantão, tá? Se o hospital tiver especialistas vinculados, eles vão solicitar a presença de um especialista, né? Se não, será encaminhado para uma outra unidade de pronto atendimento, ou hospital ou ambulatório, tá? Que tenha especialista. E esse processo é um pouco demorado, né, pessoal? Não deve, mas infelizmente é um pouco demorado, tá? Então, esses recursos num PA, né, que atende adulto, pelo menos deve ter um clínico, um ortopedista, tá? Porque essa parte de ortopedia não cabe ao clínico, tem que ser um especialista, tá? O clínico, ele vai realizar somente os primeiros atendimentos, estabilização desse paciente, né? Para que não ocorra nenhum agravo, e aí vai solicitar o encaminhamento desse paciente para uma unidade especialista ou solicitar para que um especialista venha avaliar esse paciente, tá? Então, entenderam a parte da equipe médica? Equipe de higiene, lógico, né? Que seríamos sem essa equipe sensacional, que é necessária, ainda mais nas unidades de pronto atendimento, tá? Outro tipo de equipe que vai precisar: enfermeiros, tá? Então, auxiliar, técnico, enfermeiro, médico e médicos especialistas, tá? Dentro dos especialistas, inúmeras especialidades. Pediatra, tá? Lembrando que em casos de atendimento à criança, pessoal, é necessário um pediatra atendê-la, tá? Atendimento à gestante deve ser encaminhado para um ginecologista, para um obstetra, tá? Lembrando dessas especialidades que são peculiares. Agora falando um pouquinho, tá? Isso é somente uma introdução, pessoal, dos recursos materiais. Que tipo de materiais
básicos, né, que não devem faltar numa unidade de pronto atendimento. Vamos conversar um pouquinho sobre esses materiais, tá? Eu vou falando aqui para vocês e vou mostrando as imagens para vocês não ficarem perdidos. Então, vamos precisar de equipamentos para imobilização do paciente, por exemplo, colar cervical, tá? É um equipamento de imobilização, tá? Um colar que protege a região da cervical. Dentro do pronto-socorro, normalmente, né, deve haver o colar. Lembrando que o colar cervical ele é utilizado mais em acidentes fora do âmbito hospitalar. Nós já vamos comentar um pouquinho sobre isso, tá? Equipamentos para ventilação e respiração do paciente. Alguns exemplos: máscara respiratória, máscara umbu, que eu vou mostrar a imagem para vocês, tá? É uma máscara utilizada para fazer respiração manual durante uma ocorrência de uma parada cardiorrespiratória, tá? Catéteres, todos os tipos de catéteres, abocate, scalp, agulhas, seringas de todos os tamanhos, todos os calibres, tá? Sondas também, vesical, gástrica, enteral, todos os tipos de sonda, retal, tá? Todos os tipos de soluções fisiológicas, soro fisiológico 100 ml, 250, 500, 1 litro, tá? Outros tipos de soluções, como soro Ringer lactato, por exemplo, que depois eu vou explicar o que é, para que serve, tá? Medicações, tá? Vai precisar de um carrinho de emergência contendo todas as medicações necessárias para uma ocorrência de uma emergência, tá? Drogas vasoativas, sedativos, analgésicos, tá? Antitérmicos, inúmeras medicações, tá? Aparelho para respiração mecânica, no caso desse paciente precisar ser entubado, tá? Vai precisar também de um material para desfibrilação, de um DEA, né? Se o paciente fibrilar, caso ocorra alguma intercorrência cardíaca, não se apavorem com esses nomes que eu vou explicar tudo para vocês, tá? Agora eu vou gravar um vídeo, pessoal, voltando a câmera para as imagens e vou explicar tudo que eu falei para vocês e para vocês poderem visualizar todos os materiais que eu comentei, tá? Já volto aí.